Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e estou aqui acompanhado da professora Daniele. Olá, tudo bem com vocês? Então hoje eu e o professor Juliano vamos dar continuidade às nossas aulas que vocês já conhecem de geografia. Vamos retomar alguns conhecimentos que já viemos falando de outras aulas e vamos falar hoje também do êxodo rural. Então, para iniciar nossa aula de hoje, como sempre fazemos, eu trouxe uma reflexão. Eu convido vocês a refletir comigo sobre um pensamento. Na tela de vocês. O mundo é grande o suficiente para atender as necessidades de todos, mas sempre demasiado pequeno para a ganância de alguns. Esse pensamento, para vocês, fez algum sentido? Ele é muito interessante, não é mesmo? O Mahatma Gandhi trouxe ali uma reflexão importante, nos fazendo refletir, não é mesmo, professora, sobre a ganância humana e o quanto que o mundo pode oferecer a todos nós. Mas, infelizmente, isso não acontece justamente porque alguns querem demais. E agora, nós vamos dar continuidade. Professora Daniele, o que nós temos? Então hoje o tema da aula é urbanização, problemas sociais e ambientais. Então, repensando na frase de Gandhi, espaço e recursos para todos no planeta existem em abundância, mas por que vivemos com tantos conflitos? São importantes reflexões para os nossos dias. Então, na aula passada, nós vimos uma importante figura na sociedade curitibana que representou aí um grande avanço para as mulheres e as mulheres negras, a primeira engenheira do nosso estado, a Enedina Alves Marques, e nós vimos um trechinho da história dela. Então eu comentei com vocês como as construções que ela fez está até hoje na nossa cidade e como esse protagonismo dela refletiu em nossa sociedade. Então hoje vocês vão ver o complemento desse estudo que ainda está sendo desenvolvido, cada vez descobrindo mais sobre essa pessoa tão importante. Vamos lá? A Enedina foi a primeira engenheira civil negra do Brasil e a primeira engenheira do sul do Brasil. Então isso significa que a Enedina abriu portas não apenas para as mulheres negras, mas principalmente para as mulheres. Aqui, né, o CREA da Enedina, ela recebeu já homenagens no CREA, inclusive, pós-morte, né? A Enedina faleceu em 1981. Aqui é interessante que ela se aposentou em 1968 do Estado, né? E nesse trabalho dela do Estado, depois ela teve uma empresa particular chamada Construtora Vaticano. Só que ainda não conseguimos, porque a pesquisa ainda continua, entender qual foi o papel dela nessa empresa e que outros projetos ela fez, porque aqui ela já estava aposentada do Estado. Aqui, quando funcionária do Estado do Paraná, ela trabalhou primeiro no tiro de guerra, né, como eu falei para vocês, como professora. Depois ela foi exonerada, ela se exonerou, né, ela pediu para sair e voltou como engenheira da Secretaria de Viação de Obras Públicas. Ela teve uma carreira muito importante, como eu já disse para vocês. Ela ajudou a fazer o projeto do Colégio Estadual do Paraná, o CEP. Ela participou desse projeto da usina de Capivari. Está aqui a Enedina, né, no cantinho. Está aqui o professor dela, Parigô de Souza, que era também um dos responsáveis por essa obra da usina Capivari. E também a Enedina também participou do projeto da Casa do Estudante Universitário, da CEL, aqui em Curitiba. Depois desse tempo, na Secretaria de Viação e Obras Públicas, ela foi para a Secretaria Estadual de Educação. E, infelizmente, não conseguimos nenhum documento falando do que tipo de trabalho, se ela fez algum projeto para as escolas do Paraná. Infelizmente, ainda não temos essa informação em nossa pesquisa. Uma coisa importante é a Enedina como mulher na sociedade curitibana, porque ela conseguiu um espaço social muito interessante. Depois de aposentada em 68, né, ela participava muito ativamente das ações, por exemplo, do Centro Feminino Paranaense de Cultura, da Sociedade Sorotimista. Ela tinha muitos afiliados pela cidade, ela sempre foi reconhecida como um exemplo, né? Pessoas que entrevistamos falavam que quando eram crianças, a Enedina era o exemplo a ser seguido.
Né? Por quê? Porque as famílias falavam isso. A Enedina foi madrinha de muitas crianças curitibanas, inclusive da Mirella Goncho, que foi que repassou essa foto acima aqui para nós, junto com a dona Eleni, que foi uma entrevistada que eu consegui, né, nessa trajetória de pesquisa da Enedina, falando que a Enedina era uma pessoa que estava muito presente na vida dela, apesar de ser uma mulher que viajava muito, conheceu boa parte do mundo, né? Ela, depois de aposentada, viajou até para Israel, Estados Unidos, etc. Era uma pessoa que gostava muito de viajar e teve uma trajetória, infelizmente, interrompida por um infarto, em que ela sofreu em 1981. Né? Inclusive, não se deram conta do desaparecimento da Enedina, porque justamente ela viajava muito, não só para o exterior, mas para aqui visitar amigos e no Brasil até, e inclusive tinha afiliados dela que entraram em contato comigo lá de Santa Catarina. As homenagens que a Enedina recebeu ao longo da história são muito importantes. Esse é o Memorial à Mulher Pioneira Paranaense, que fica aqui em Curitiba. Né? O Centro Feminino Paranaense de Cultura foi um lugar que ela trabalhou muito, ajudou bastante. O túmulo dela no cemitério municipal foi reconstruído, foi restaurado, não reconstruído, desculpe, foi restaurado pela Instituto de Engenharia do Paraná, pelo Instituto de Engenharia do Paraná, né? Restaurou o túmulo da Enedina, que foi muito importante. Aqui uma homenagem à Enedina, não só a Enedina, mas vários afrodescendentes na Praça Santos Andrade, que foi colocado em 1988, 100 anos da abolição da escravidão. Então essa homenagem da Câmara Municipal de Curitiba está lá na Praça Santos Andrade e tem em destaque o nome da Enedina ali nas homenagens póstumas, como vocês estão vendo, né, aqui nessa fotografia desta placa. Ela recebeu homenagem aqui na UNILA, né, que fica lá na região oeste do Paraná, o Laboratório Engenheiro Enedina Alves Marques, que é usado tanto pela UNILA quanto pela UNS, construído pela Itaipu. Aqui é a homenagem que ela teve do CREA, né, da Confederação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos do Brasil. Ela tem, o nome dela foi dado no Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, lá em Maringá. Ela também dá o nome a um CEMEI, em Pinhais, a uma rua no Cajuru, que fica justamente atrás do Colégio Municipal Sabag. Graças a esses pesquisadores, né, eu estou apresentando esse trabalho para vocês. A Maria Nicolá, a Pura Bandeira, Guilherme Falcão, Ildefonso Sepupi, o Jorge Koff, Jorge Santana, que está na Bahia agora. Isso foi um prazer contar um pouco da trajetória da Enedina para vocês. Valeu, até mais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito interessante, não é mesmo? A Enedina é uma figura marcante na história de Curitiba e do Paraná. E até mesmo ela marcou a história do nosso país, justamente por ser uma mulher negra que conseguiu superar todas as possibilidades que haviam na época em que ela viveu. E isso principalmente se manifestando pelo estudo. É fantástica essa história, não é mesmo? Uma coisa que chama a atenção na história da Enedina também é o fato de que a família dela chegou aqui em Curitiba vinda do interior. E isso marca uma característica muito importante, um assunto que trataremos hoje, o êxodo rural. Vocês sabem o que se trata o êxodo rural? Percebam a imagem que vocês têm aí na tela de vocês. Temos ali uma família, né? Em um caminhão, e eles estão possivelmente em uma migração, né? Saindo de um lugar e indo para o outro, buscando novas oportunidades. E aí que a gente vai chegar. Vejam, o que seria então, quais seriam os fatores que levam as pessoas a buscar essas oportunidades? Vejam, elas têm poucas oportunidades, né, de trabalho no lugar onde vivem. Que lugar é esse? O campo, a área rural. Elas também têm ofertas de trabalho, mas onde? Em outro espaço, nas cidades, nos centros urbanos. E lá, nesses lugares, eles vão ter mais infraestrutura. Vocês sabem o que significa essa palavra? Tão marcante e tão comum no nosso dia a dia?
Vamos verificar? Vejam no dicionário a definição de infraestrutura. É o sistema básico que corresponde aos serviços públicos de um município. A coleta de lixo diz respeito à infraestrutura de sua cidade. Que interessante, não é mesmo? Vejam, infraestrutura é tudo aquilo que faz a nossa cidade ser desenvolvida, o que dá estabilidade, conforto a todos os seus habitantes. Então, pensem, se na rua em que vocês moram existe iluminação pública, energia elétrica chegando às suas residências, saneamento básico, água encanada, isso é uma forma de compreender e exemplificar a infraestrutura. Então, pensem, essas pessoas muitas vezes vieram do interior, de outros lugares, de outros espaços, em busca dessas oportunidades de trabalho, mas também de infraestrutura, porque as cidades, quando estavam em processo de desenvolvimento, ofereciam tudo isso aos seus habitantes. Agora, eu tenho aqui uma imagem que nos faz refletir bastante sobre o êxodo rural. Vejam, olhem ali, temos até um título para esta imagem. Os Retirantes, de Gontran Guanais, Neto, de 1982, essa obra. Olha que interessante, vocês podem perceber que temos ali uma família, não é mesmo? Eles estão carregando suas bagagens, suas coisas, seus pertences, e eles estão indo em direção a algum lugar. Essa palavra retirantes é um belo exemplo do que seria esse êxodo rural. Sair de um lugar, ir em busca de oportunidades em outro espaço. Percebam as características dessa obra de arte. Vejam que quando as pessoas se mudam, elas levam poucas coisas. Elas praticamente levam só a sua vontade de conseguir ter uma nova oportunidade. Justamente porque o lugar onde elas estão vivendo naquele momento, ou estavam vivendo naquele momento, não oferecia essas oportunidades. Tem aqui um trecho de uma música do compositor Jair Rodrigues. Mostra muito bem como se sente essa pessoa que veio de um determinado lugar, possivelmente aí da zona rural, do campo, e chegou na cidade. Vamos verificar? Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção. Estranhou a diferença que existia no sertão. Olha que interessante. Então esse personagem chegou onde? Em que lugar? Na cidade. E ele não tinha emprego e proteção. Ali, proteção a gente pode entender como o lugar onde ele pode se sentir protegido. Que lugar é esse? A sua casa. Estranhou a diferença que existia no sertão. Então ali nós temos justamente quais são as impressões que esse personagem tem ao chegar nesse centro urbano tão diferente. Esses dois espaços vocês podem ter percebido aí nas nossas últimas aulas. São bem diferentes, não é mesmo? E agora, eu quero fazer um convite a vocês. Vamos pensar ali e refletir sobre a diferença entre essas imagens. Olhem lá. Qual imagem não representa o êxodo rural? Vejam que temos 3 imagens diferentes, obras de arte importantes, e uma delas não nos mostra ali uma característica comum ao êxodo rural, que vocês já entenderam o que é essa saída, né, das pessoas em busca de novas oportunidades nas cidades. Qual dessas ali não representa o êxodo rural? Conseguiram perceber? Se você acredita ser a imagem 3, a terceira imagem ali, né, da direita, você acertou. Vejam, nas 2 primeiras imagens, nós temos ali personagens que claramente representam essa saída de um determinado espaço para o outro. Mas na terceira, pelo contrário, temos personagens que estão desenvolvendo algum tipo de trabalho, um trabalho na agricultura. Então, eles não estão necessariamente indo em direção à cidade. Mas vamos pensar ali um pouco sobre essas imagens, as 2 primeiras imagens que nós acabamos de
compreender que exemplificam muito bem o êxodo rural. Na primeira, temos a obra Retirantes, de Cândido Portinari. O artista paulista trouxe ali nessa obra de 1944 uma família de retirantes. Percebam os traços que o artista utilizou, a maneira como ele expressou ali essa característica de todas essas pessoas que estão, de alguma maneira, sofrendo por ter que deixar o local onde viviam até então, precisando buscar essas novas oportunidades. Os traços, muitas vezes, são marcantes e demonstram uma certa tristeza, né, por estar sendo obrigado a sair do seu local de vivência. Na segunda obra, o artista João Miguel, um artista pernambucano, também trouxe uma obra que também se chama Os Retirantes. O interessante aqui é chamar a atenção para algo que vocês podem perceber em outras aulas aí, que ele expressa a sua obra por meio de uma xilogravura, que é algo muito comum no Nordeste do Brasil, e geralmente são acompanhadas dos cordéis. Vejam ali que os personagens também estão ali, né, acompanhados de um cão, toda a família reunida, indo embora, levando seus poucos pertences, buscando novas oportunidades. Então, vocês podem verificar que em ambas as obras nós temos essa característica, o êxodo rural. E agora vamos ver ali uma definição do que é esse tal de êxodo rural que estamos falando. Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais, que vão em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Olha que legal! O êxodo rural, então, é um tipo de migração, só que é a migração interna que ocorre dentro do próprio território. Então, não é aquela migração de pessoas que vêm de territórios estrangeiros, outros países. E ele foi muito comum há alguns anos atrás aqui no nosso país, quando houve um processo de mecanização. O que é isso? Então, as máquinas se tornaram comuns lá no interior do Brasil, na zona rural, e com isso houve uma certa queda na oferta de empregos das pessoas que lá viviam. Em consequência, elas tinham que buscar novas oportunidades. Contudo, temos que pensar o seguinte: se está havendo mecanização no campo, também está havendo mecanização nas cidades. Por quê? Porque há o crescimento das indústrias, as tecnologias estão avançando. Por isso, a oferta de empregos também aumentou nas cidades. Então, houve essa possibilidade. Essas pessoas começaram a se deslocar do campo para a cidade. Eu convido vocês agora a pegar o caderno, a caneta, coloquem a data no caderno de vocês, a data em que vocês estão assistindo essa aula, e registrem ali a definição do que é êxodo rural. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam esse registro.
E aí, registraram? Eu espero que vocês tenham conseguido. Vamos lá. Continuando esse assunto, vejam aqui. Temos duas imagens e elas trazem trazem elementos que são comuns às grandes cidades. Então, vejam o título ali. Nós temos a urbanização. Cidades são urbanizadas. Já falamos isso em aulas anteriores. O que é isso? O que é urbanização? São justamente esses elementos que compõem a diferença entre a cidade e o campo. Porque na cidade nós temos diversos elementos, como aquilo que nós podemos perceber como infraestrutura. Asfalto, calçadas, iluminação pública, rede de esgoto. Tudo isso está dentro de uma cidade. Percebam que as fotografias apresentam diferenças entre si. A primeira mostra uma cidade com essas construções, com toda essa infraestrutura que eu mencionei agora há pouco. Já na segunda fotografia, vocês acreditam que algo não está muito normal? Vejam, ali nós temos pessoas que não têm uma rua pavimentada, não tem calçamento, ali tem uma água corrente no meio da rua, possivelmente então não tem uma rede de esgoto, talvez não tenha água encanada. Então, esses elementos nos fazem pensar que dentro de todo esse processo de urbanização, algo está faltando. E com isso, nós podemos chegar a refletir que o processo de urbanização é um processo não tão simples. Ele tem alguns fatores que complicam e nós teríamos que compreendê-los. Eu vou convidar a professora Daniele para continuar a aula e vai nos mostrar o que esses gráficos aqui representam. Vamos lá? Então, como o professor Juliano já estava falando, a urbanização acontece com a vinda dessas pessoas para o meio urbano e com um crescimento muito rápido. Então, com esse curto tempo, com esse curto espaço de tempo e um grande número de pessoas na cidade, a urbanização começa a acontecer, resultando até em alguns problemas sociais e ambientais. Então vamos observar como que esse processo aconteceu. Então ali o gráfico apresenta desde 1940, onde a gente pode observar que havia uma maior população rural e com o tempo isso foi se modificando. Então hoje a maior população vive no meio urbano e a menor população no ambiente rural. Isso se dá, lógico, por causa da industrialização, da busca por empregos, e vale a pena a gente refletir também que o território, a expansão do território na área rural é muito maior. Claro, porque lá daí tem espaço para o cultivo da agropecuária, há também maiores áreas de preservação ambiental, o que já é bem reduzido na parte urbana. Então a gente vê essa densidade demográfica, muita gente num espaço menor. Então, observando o gráfico, vamos fazer um exercício. Então observe o gráfico e complete com urbana e 1940, onde serão utilizados esses termos. Então na primeira frase nós temos ali: a população rural brasileira era predominante em... E logo após, em 2013, a população era de 85%. Observem bem e preencham lá.
Então, conseguiram? Vamos lá. Preenchendo a primeira frase. A população rural brasileira era predominante em 1940. Então, podemos perceber bem nesse estilo de gráfico, né? O gráfico também conhecido como pizza, a diferença, a quantidade é bem gritante. E em 2013, a população urbana era de 85%. Então vejam já esse grande diferença entre esse espaço. Então as transformações dos espaços, transformações das paisagens, nós também já falamos em outras aulas como as paisagens no ambiente rural e no urbano são diferentes. Com a urbanização, o que acontece? Aquele ambiente que também era rural começa a ser modificado. E as principais modificações são o desmatamento, a pavimentação e as construções. É aí que a gente começa a pensar sobre a pavimentação, como é que acontece a infiltração da água no solo. E aí que a gente já vai conversar um pouquinho mais lá na frente sobre os problemas ambientais que surgem dessa situação. Com a ocupação do território e do solo, a água não tem para onde escoar. E aí acontecem as situações de enchente. Então vamos ver alguns pontos positivos da urbanização. Com a urbanização, a cidade oferece mais oportunidade de trabalho, pois há aumento na área comercial, melhor capital econômico e financeiro, mais moradias, melhor qualidade de vida. Então essas pessoas passam a ter um acesso facilitado. Então a mobilidade de ir para um lugar para o outro, de ir ao médico, de ter acesso à comunicação, aumenta, facilita e as pessoas buscam nesses espaços oportunidade de crescer. E quais os pontos negativos da urbanização? Grandes problemas gerados pelo aumento das cidades, população, densidade e tamanho, aumento da poluição, destruição da área rural com a finalidade de construir novas indústrias. Então, como o professor Juliano já falou, a industrialização veio, atingiu a área rural, mas também a urbana. Então, no entorno das grandes cidades há sempre uma área de muitas indústrias e isso acarreta em danos ambientais. E como as pessoas vão se adaptando a esse novo ambiente, a essa urbanização? Então, como isso acontece geralmente num curto espaço de tempo, né, esse êxodo rural, vem muita gente para o mesmo local, não há um planejamento e uma estruturação para receber essas pessoas. Então, são criadas a habitação, quando há tempo, moradias adequadas, com infraestrutura, e acontecem também a subhabitação, que é onde faltam esses recursos. Vamos ver a seguir. Olha só, mais de 12 milhões de pessoas vivem em favelas como esta, construída à margem de um córrego poluído. São locais sem nenhum tipo de saneamento básico ou segurança. Então aí é que começam a surgir os problemas da urbanização. Essas pessoas vêm construir suas moradias como conseguem e acabam construindo em lugares inadequados, em encostas, morros, próximos aos rios, e isso pode acarretar em catástrofes ambientais, como a gente já assistiu aí ao longo dos anos. Então vamos observar essas duas imagens. A gente consegue ver claramente a diferença entre elas, né? Uma área planejada, com construções de moradias, preparadas com rede elétrica, asfalto,
saneamento básico, água encanada, e bem ao lado a grande diferença, uma área de construção de moradias perto de um rio. Então, qual imagem demonstra uma subhabitação? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Então, podemos identificar ali qual é a imagem de uma subhabitação. Uma moradia sem infraestrutura, sem esgoto, sem saneamento básico. Seria essa ao lado do rio. Então, é muito importante a gente saber que as pessoas não constroem porque querem, mas porque é essa a opção para o momento. Então, as habitações construídas pelo poder público e com maior infraestrutura, muitas vezes não chegam até essas pessoas, as pessoas não têm acesso. Então, por isso, essa diferença. E aí, com as moradias próximas aos rios, começam a aparecer os problemas ambientais, a poluição, as enchentes e até mesmo o desmatamento da mata ciliar, que é isso que vai deixar de proteger aquele rio. Nós vamos ver agora como é que esse serviço básico, que é visto até pela ONU, está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a água potável, o saneamento básico para as pessoas, como ele está no nosso país. Então hoje a gente tem 83,3% das pessoas do território brasileiro abastecido com água limpa, potável e tratada. E o esgoto já é um pouco menos, mas também muito preocupante, porque o esgoto ao céu aberto nós sabemos que vai trazer problemas de saúde e problemas ambientais. Então no Brasil a gente tem 51,9% dessa cobertura do esgoto em nosso país. Então vamos pensar um pouquinho essa relação da cidade, do campo com a água. Como que vocês lembram em suas memórias dos rios, como que eram utilizados pela sua família, por vocês enquanto eram crianças? Será que hoje a gente consegue usar da mesma forma os nossos rios? Então observem essa imagem. Nós temos ali, primeiro, uma pessoa com os artefatos de pesca, depois crianças brincando e até uma pessoa bebendo água. Uma coisa simples, beber a água. Hoje a gente pode fazer isso em qualquer lugar? Infelizmente não, né? Principalmente nas cidades grandes. Alguns rios já são impossíveis de se utilizar e aí vem outras situações. Como que a gente está com o abastecimento de água na nossa casa? Vocês têm sofrido rodízio aí também? Já é uma coisa comum praticamente em todas as cidades grandes do nosso país. Será que isso é devido ao cuidado da população com esses rios, às mudanças climáticas? O que vocês acham? Vamos pensar sobre isso. A escassez de água afeta mais de 40% da população mundial, número que deverá subir ainda mais como resultado da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. Então, é um misto dos dois. O uso inadequado dos rios, feito pela população, pelas cidades, pelo crescimento das cidades, e as mudanças climáticas. Hoje, há áreas que não tinha seca estão tendo. Então, isso já é decorrência das mudanças climáticas no nosso planeta. As temperaturas estão subindo e não é mais uma coisa que a gente fala lá para o futuro. A gente já está vendo agora, no nosso presente. Água, um recurso natural renovável, ou seja, se renova na natureza. É um recurso natural, mas
com essas mudanças, com essa instabilidade de chuvas, a gente já vê e sente falta no nosso dia a dia. E como que a água é importante para a gente? Bom, basicamente para tudo, né? Para a nossa vida. 70% da água é usado na agricultura, ou seja, sem água não teremos alimento. 22% é usado na indústria e 8% no consumo doméstico. Ou seja, sem água em casa, como que vamos fazer as coisas básicas, lavar, cozinhar? Então, há de se pensar em medidas simples que teremos que ter dentro das nossas casas para economizar a água. Então, isso já não é mais uma coisa lá para gerações futuras, é para nós, agora, nesse momento. Vamos ver como está a situação agora no Brasil. Olha o monitor das secas. Então, a região em amarelinho é a região de seca fraca. E ali naquele meio bege é uma seca moderada, no laranja uma seca grave e o vermelho seca extrema. Então, vamos observar que os grandes centros, aquele pedaço em cinza, que é mais ou menos ali na região do Sudeste, é uma área que ainda está sendo levantado os dados. Então, nas outras áreas a gente já pode ter uma ideia de que nos grandes centros é que faltam mais águas. Então, pensando aqui pela nossa cidade, por exemplo, nós tínhamos 11 rios. Dos 11 rios, apenas um está viável para o consumo. É o rio Itaqui, que fica em São José dos Pinhais. E o rio mais poluído da nossa cidade é o rio Belém. Ele já tem mau cheiro, quase nada de mata ciliar e inconsumível. Não há nem como retirada para tratamento. Então, tudo isso resulta nessa imagem que estamos tendo aqui. Essa é a nossa famosa Cataratas do Iguaçu. E ali, uma foto de 2019. Então, nessa mesma época do ano, agora aqui em 2020, numa seca. Uma grande diferença, né? Olha a abundância de água ali, a imagem fica até mais bonita, mais viva, e agora a gente passando por isso. Então, os nossos reservatórios precisam de muita chuva para dar conta desse abastecimento. Atualmente, nós estamos em torno de 26% a 27% de ocupação desses reservatórios. Se chegarmos a 25%, que é o mínimo para o abastecimento, os rodízios deverão aumentar ainda mais. Então, 24 horas com água, 48 sem, e aquela troca que a gente já vem vivendo e sabemos que é difícil. Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da ANA, a Agência Nacional das Águas, que vai explicar um pouquinho disso que a gente vem conversando. Como as mudanças climáticas, a urbanização, o uso incorreto do rio, a poluição está afetando agora na nossa vida e no abastecimento da água potável em nossas casas. O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água.
A ANA, em conjunto com outras instituições, estuda os novos cenários e promove ações para possibilitar uma gestão mais ágil, respondendo às situações críticas que devem acontecer cada vez mais. A ANA coordena o planejamento do acesso à água nesse novo futuro e colabora para a proteção das pessoas e o desenvolvimento do país. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores. Então, vocês viram que preocupante essa situação? Então vamos refletir sobre isso e começar a pensar em pequenas atitudes no nosso dia a dia para melhor preservar a nossa água. Vamos fazer esse exercício. Faça uma lista de atitudes que podemos adotar para preservar a água potável. Pense em pequenas coisas no seu dia a dia. Vou deixar um tempo e a gente já volta. E aí, conseguiram responder? Eu e a professora Daniele temos algumas sugestões de resposta. Vamos lá? A minha primeira sugestão talvez seja fechar a torneira. E você, professora Daniele, qual a sugestão? Coisa bem básica, né? Fechar a torneira, escovando os dentes, na hora de lavar o rosto. Varrer a calçada também, ao invés de jogar a água na mangueira. E que tal diminuir o tempo lá no chuveiro? É uma possibilidade também, não é mesmo? Não dá para ficar cantando no chuveiro Não com mesmo. a falta d'água. E reaproveitar a água que você usou para lavar a roupa. É uma água que já está com um produto, com sabão, você pode lavar a calçada com ela, reaproveitar para uma outra situação. Essas são as nossas sugestões bem simples que vocês já podem começar a adotar. Vamos dar um tempo para que vocês registrem essa resposta. Eu tenho certeza que vocês colocaram aí outras sugestões. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Esperamos que sim, não é mesmo, professora Daniele? Hoje vamos nos despedindo por aqui, esperando que vocês continuem participando das nossas aulas. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.